Olá, pessoal! Estamos novamente aqui com a nossa convidada Cláudia Peluso. Ela vai dar continuidade à nossa série sobre linguagem. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre quando essa linguagem precisa começar a despertar a nossa atenção, quando precisamos nos preocupar com alguns fatores relacionados à linguagem. Cláudia, quando é que a gente precisa começar a se preocupar? Que sinais podem aparecer no desenvolvimento dessa linguagem que a gente precisa ter mais atenção? Carla, eu sempre sugiro aos pais que observem os marcos. Os marcos principais do desenvolvimento da linguagem, sejam não verbais ou verbais. E a gente pode observar já nos primeiros meses o bebê fazendo contato visual, o bebê sorrindo, o bebê iniciando a interação nas expressões faciais, no momento que ele começa a balbuciar, a vocalizar, começa a fazer vocalizações, às vezes com significado, mamã, mamã, papá, papá. Aos 11 meses, um marco muito importante, ele começar a apontar o que ele deseja. O apontar é de suma importância, porque não só mostra que ele sabe o que ele quer, e ele está pedindo ajuda ao adulto, mas também ele está querendo atenção compartilhada. Né? Então, no primeiro ano de vida, quando se completa esse primeiro ano, o início das primeiras palavras, então todos esses marcos são de suma importância. Se eles se atrasaram, eles não aconteceram, a mamãe e o papai podem conversar com o pediatra. Não, o bebê ainda não sorri, o bebê ainda não aponta, né? O bebê não está balbuciando. O vocabulário não aumenta, né? Não aumenta. E isso ainda falando do primeiro ano, né? As primeiras palavrinhas não aconteceram, não apareceram. Já passou de um aninho. Né? Não fala nada. Não falou nada ainda. Então, para que esperar o bebê crescer? E de 1 ano a 2 anos, né? O bebê às vezes já sorri, já olha, já aponta, mas não existe nenhuma palavra. O bebê prefere aquela linguagem gestual que a gente falou. E ele se nega, ou ele não consegue, ou ele balança a cabeça porque não quer falar. Não sente necessidade. Ou não sente necessidade. Então, vamos conversar com o pediatra. O bebê não está compreendendo o que eu falo. Não compreende ordens simples. Né? O bebê tem, às vezes, uma agitação motora, não quer parar para ouvir, não quer parar para apontar o que ele quer, não pede nada, não solicita. Aí a gente pode perguntar ao pediatra, né? Então, assim, o ideal é que dentro desses 2 primeiros anos, a mamãe e o papai fiquem atentos a esses marcos, a esses sinais, e vai sinalizando o pediatra nas visitas periódicas. Porque pode ser, às vezes, uma falta de estímulo, às vezes é uma estratégia que precisa ser modificada. Isso aí. Mas pode também já ser um sintoma de alguma questão mais séria que precisa ser observada e avaliada. Isso, né, e até estimulada às vezes, né? Também. Então, assim, às vezes é necessário uma avaliação, às vezes é necessário apenas uma orientação, né? Que pode ser uma questão auditiva, pode ser uma questão neurológica, pode ter, né, várias possibilidades. Então, por isso que é necessário a gente acompanhar o desenvolvimento adequado, harmônico, e ir trocando com o pediatra da criança ou com o psicólogo da creche, e vamos assim acompanhando, porque a intervenção precoce, ela é muito importante, né? Para não deixar atrasos desnecessários. Então, é bastante importante perceber esses marcos, eu acho que é o mais importante. E não ficar preocupado, tenso, mas não deixar passar o tempo certo. É prevenção, né? É prevenção. É a prevenção. Isso aí, concordo. Você está me falando essas coisas e eu estou pensando aqui que tem 2 situações que eu percebo que causa muita angústia nos pais, além dessas, né, do não estar falando, que são as trocas de fonema e a gagueira. É verdade, é verdade. Fala um pouquinho pra gente, assim, quando isso realmente precisa de uma intervenção, precisa de um olhar, e quando isso é ainda esperado para acontecer. Na verdade, a gagueira, ela se constitui um pouquinho mais tarde, não é nesses primeiros anos, né, que a gente está conversando, de 1, 2, 3, 4 anos, é natural uma disfluência. Né? Essa disfluência na fala da criança, ela é natural, ela é do desenvolvimento. Os pais têm que estar atentos, porque a criança pode também estar estressando, né? Com dificuldades, às vezes, de organizar o pensamento, para a frase, para as palavras. Então, é necessário realmente ela estar observando e
passando também para o pediatra se já há necessidade de uma avaliação e Aham. qual o melhor momento. Sim. Mas ela é natural no início, mas ela não É pode porque se o prolongar. pensamento está mais acelerado do que a fala, muitas vezes. A Né? motricidade. Que é a estruturação dessa linguagem, e aí a criança acaba muitas vezes, né, travando ali em determinadas palavras. Às vezes a motricidade oral não acompanha a velocidade do pensamento, né? É verdade. Uma grande preocupação dos pais é a troca e a omissão dos fonemas. Existe uma sequência de aquisições de fonemas. Os primeiros são os bilabiais. Ba, ma, pa. Uma sequência de aquisições até chegar aos últimos. Os últimos são os encontros consonantais, né? O pra, o bra. E são, às vezes, difíceis para algumas crianças. Então, a gente percebe que há uma grande preocupação dos pais com relação a essas trocas. Existem trocas que fazem parte do desenvolvimento. Uma criança de 2 anos não vai produzir um encontro consonantal da palavra preto, vai falar peto. Ela é um cebolinha, né? Isso. Assim, Brincando, né? Ou pleto. Então, é natural a criança ainda não produzir esse fonema, quando ele tem 2, tem 3 anos. Alguns fonemas, a criança tem mais dificuldade de produzir, por N questões que podem até ser avaliadas e pesquisadas pelo profissional. Mas, quando ela completa 4 anos, 4 anos e meio, alguma literatura fala em 5 anos, ela deve ter adquirido todos os fonemas. Alguns fonemas são mais difíceis para algumas crianças. E a gente tem que avaliar. Realmente uma avaliação. Às vezes necessita uma avaliação. Às vezes precisa de um acompanhamento. De um acompanhamento fonoaudiológico. E muitas vezes a criança é menor, mas já está estressada porque não está sendo compreendida. Às vezes a criança de 3 anos troca tantos fonemas que ela não tem uma boa compreensão. Uma fala muito embolada. Isso, né? Ela tem uma fala que dificulta o processo de comunicação, a interação social dela com os amigos, com os pares. Então é necessário, às vezes, uma orientação, uma estimulação. Mas os pais devem estar atentos, sim, percebendo realmente os desafios da linguagem dos seus filhos e acompanhando o progresso, estimulando, conversando, como a gente falou né, há pouco, conversando bastante, dialogando, na hora da refeição, na hora de dormir, contando história, contando um pouco da sua vida para o seu filho. A sua rotina, né? Isso, a sua rotina, às trocando. Às vezes os pais falam assim, não conta nada do que aconteceu na escola. Aí eu pergunto, mas você conta o que você fez no trabalho? Você conta o que aconteceu no seu dia a dia? É aproveitar. É uma parceria. É uma parceria. Né? Então, e assim, estar atento sim, sem cobrar a criança, sem exigir que ela repita o fonema certo, porque não é necessário, mas produzindo a palavra da forma correta. Sim. Essa é a melhor forma de estimular. E se você perceber realmente que ele apresenta dificuldade ou que ele está estressando muito com essa dificuldade, procurar realmente um profissional, né, para fazer uma orientação, uma avaliação. Que bom que a Cláudia pôde dar essas dicas para você, que está nessa fase de desenvolvimento da linguagem, cheio de dúvidas, né, em relação ao que fazer e o que não fazer com o seu filho. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal e acompanhe o Estúdio da Criança nas redes sociais.